Olá pessoal, como vocês estão? Eu me chamo Marcela Bieites, para quem ainda não me conhece, e sou estudante de medicina aprovada pelo Enem. E eu estou aqui hoje para falar um pouco para vocês, aí quase às vésperas, de como realizar a prova do Enem. Se você não caiu de paraquedas com essa coisa toda de vestibular e até já tiver assistido alguns dos meus vídeos, você já deve ter percebido que o Enem é uma prova que, muito mais do que conteúdo, ela é uma prova de estratégia, né, e de resistência. E aí eu pergunto pra vocês, você já definiu nessa altura do campeonato as suas estratégias? Tem treinado? Eu quero dar pra vocês aqui algumas estratégias a mais, caso vocês ainda não tenham colocado elas no planejamento de vocês, e eu garanto pra vocês que se vocês assistirem esse vídeo até o final, não só esse, mas o próximo também, porque esse vídeo vai ser dividido em duas partes, eu tenho certeza absoluta, eu posso colocar meu selo de qualidade aqui pra vocês, e eu gostaria muito de receber o feedback de vocês aqui nos comentários, também no meu Instagram, depois que vocês fizerem a prova, pra me dizerem se de fato isso teve diferença pra vocês. E eu já começo com o meu primeiro alerta, tá? O YouTube ele tem mostrado que, de modo geral, as pessoas que procuram a respeito desse tema não ficam muito tempo nos vídeos, querem fórmulas rápidas, vídeos de 3, 4, no máximo 5 minutos, que traga para ele ali a fórmula mágica do sucesso que vai garantir a ele uma aprovação em qualquer curso, inclusive em medicina. O que eu quero pedir para vocês já de antemão, para eu passar para vocês todas as informações que vão fazer essa diferença que eu falei para vocês, não dá para fazer num vídeo muito curto. Até por isso que eu optei por segregar essas dicas que eu vou passar para vocês em 2 vídeos. E fica uma divisão, inclusive, bem pertinente. Porque no primeiro vídeo nós vamos falar mais sobre como se comportar no dia da prova do Enem. E vocês vão ver que estratégias que vocês vão adotar ali um pouquinho antes da prova, durante a prova e após a prova, vai fazer diferença, vai ter um peso para vocês. E no segundo vídeo, eu quero falar mais sobre como realizar a prova em si, né? Estratégias de porque prova começar, pausas, enfim, coisas mais relacionadas realmente à dinâmica de realizar a prova. Mas, gente, como vocês já sabem, a prova do Enem é uma prova de resistência. Vocês vão ficar horas sentados diante de uma prova. Então, se vocês não tiverem paciência para assistir o vídeo de alguns minutos a mais, onde vocês vão receber dicas muito importantes e que podem valer a preparação de um ano inteiro, como que vocês farão uma prova com tempo tão longo, com a qualidade que vocês precisam, tá bom? Eu quero ajudar vocês e eu conto com a colaboração de vocês também em ouvir tudo que eu estou preparando e que eu trouxe de informações. Bem, vamos então ao que interessa. Primeira dica: não mude a sua rotina na véspera da prova. Isso quer dizer, não coma alimentos diferentes do que você está acostumado, não comece a tomar um remédio porque você ouviu dizer que é um remédio que vai te acalmar, que vai melhorar a sua memória, enfim, sem receitas mágicas naquele momento. Por quê? Tudo que você altera, seja inclusive mudar para uma alimentação mais saudável, por exemplo, o seu corpo vai precisar se adaptar a essa alteração que você está proporcionando para ele. E mesmo que seja para comer algo melhor, a resposta fisiológica que você pode ter pode não ser tão esperada assim. Como, por exemplo, você, de repente, ficar com uma alimentação rica em saladas e ter um desarranjo, tá? Então, tomem cuidado. Se você não tem o hábito de fazer e não mudou esse hábito antes, não deixe para fazer isso na véspera da prova, tá bom? Faça a prova do jeito que você está acostumado a viver a sua rotina e deixe para mudanças, mesmo que saudáveis, para depois da prova. Inclusive, hábitos de sono. Segunda dica: no dia da prova, não deixe para acordar muito tarde. A prova do Enem, ela é à tarde, mas pense como que vai ser a sua dinâmica do dia se nesse dia você acordar tarde, já atropelando pelo almoço. Então, assim, se possível, acorde cedo, né? Como eu falei, levando em consideração a primeira dica, tá? Acredito que se você é um vestibulando, você já não tem o hábito de acordar tão tarde. Então, acorde cedo, tenha o seu dia de preferência já organizado no dia anterior, com o que você vai comer, a roupa que você vai vestir já separada, o material que você vai levar também já separado, toda a documentação, isso tudo no dia anterior. Terceira dica: conheça o local de prova antecipadamente. Sério, gente, eu já tive problemas com isso e quase perdi uma prova. Vou contar bem rapidamente para vocês o que aconteceu. Quando eu recebi
né, a comprovação lá da minha inscrição, veio o meu local de prova e era um colégio que eu já conhecia, passava na frente dele diariamente. Mas o que aconteceu? Esse colégio, ele abriu um outro prédio, né, ele dividiu lá o que era a faculdade do que era o ensino regular. E eu não me atentei a isso, eu só me atentei ao nome do colégio. Quando chegou o dia de prova, eu fui até o local e achei meio vazio. Eu cheguei com antecedência, mas achei muito vazio. E o tempo foi passando e ninguém chegava. E aí eu resolvi olhar o endereço. E eu estava no local errado. Quando eu cheguei no endereço, estava lotado de gente. Então, assim, conheça o local. Se você vai de ônibus, descubra os ônibus que chegam lá. Se você vai de Uber, procure agendar antes. Lembre-se que nesse dia costuma ter uma procura muito maior, o preço aumenta e também há uma escassez. Então, se você vai de carro, já vá antes para ver se tem local para estacionar. Tá? E essas antecipações, elas vão ajudar muito você. Tá? Eu prefiro não ir de carro, eu prefiro que alguém me leve, porque é uma ansiedade a menos ter que estacionar o carro. Eu prefiro, tá? Mas aí é com vocês. Só se antecipem. Isso já vai ajudar bastante. E pense a situação de você passar uma ansiedade dessa, de pegar um portão quase fechando ou algo assim. Isso se você conseguir entrar para fazer a prova, né? Que já vai estar no lucro. Mas você vai sentar já com aquela ansiedade, palpitação no coração. Até essa adrenalina baixar, você já perdeu uma meia hora de prova. Quarta dica. Chegue cedo ao local da prova. Meia hora é um tempo um pouco arriscado, tá? Eu recomendaria você chegarem pelo menos uma hora antes. Para saber certinho, você já vai ter ido até o local, de preferência, mas muitas vezes as provas são em locais maiores, né? Dentro de outras universidades. Então você precisa identificar o bloco, né? Conferir lá a lista, ver se seu nome está certinho. Então, chegar antes ajuda. E aí, o que fazer, né? Durante esse tempo que você vai ficar esperando? Localizou aonde é a prova, onde é a sua sala? Aí você pode fazer uma série de coisas. Você vai receber algumas críticas se você resolver estudar, por exemplo. Eu conheço, e eu sou uma dessas pessoas, que gosta muito de ficar lendo um resumo ali antes da prova. Inclusive, já me salvou essa leitura de resumos por ler algum assunto que eu não dominava e que, por minha sorte, no caso, caiu aquele assunto na prova e era uma fórmula de física, inclusive, e que eu não sabia de cor, e eu só consegui usar aquela fórmula, era a fórmula de gravitação, porque eu tinha acabado de ler. Então, assim, se você gosta, deixa as críticas pra lá, faz aquilo que te faz bem, tá bom? Se isso te faz bem, faça. Tem pessoas que preferem conversar, tem pessoas que preferem ficar olhando o movimento. O que eu peço pra vocês, não durmam, tá? Eu vi caso real de gente que chegou na prova e deitou na grama pra dormir, o portão fechou e essa pessoa perdeu a prova. Provavelmente é uma pessoa que estava tão tranquila que não deve ter estudado, tá? Então, tem esse porém. Mas é um risco que acredito que vocês não querem correr. Quinta dica, o que levar no dia da prova? Isso é bem importante, principalmente para meninas. Tá? Levem o essencial, gente. Vocês não vão se maquiar durante a prova, tá? Não precisa levar um monte de coisas dentro da sua bolsa. Tem pessoas que nem levam bolsa, eu prefiro levar, né? Eu concentro tudo que eu levo dentro da minha bolsa. Mas procurem levar poucas coisas. Não levem muito lanche, eu vou falar melhor sobre o lanche daqui a pouco. Não é autorizado relógio, então não vá de relógio. Eu passei por um problema numa das provas que eu fiz, foi a prova da Evangélica em Curitiba, que agora é a Mackenzie. Eu fui com um relógio desses digitais, e era um relógio que eu tinha ganhado há pouco tempo, e eu não sabia tirar o alarme dele. E ele tava com o alarme lá, que eu coloquei sei lá como, e eu sabia que aquele relógio ia tocar em algum momento. Então eu tive que avisar o fiscal que tinha o relógio dentro da minha bolsa e que em determinada hora ele ia apitar que, pelo amor de Deus, que ele não me desclassificasse, senão eu ter que pegar aquele relógio e jogar no lixo dentro do banheiro. Tá? Então, olha só, sem necessidade, né? Então, não levem. E meninos também, né? Cuidado com o que colocam dentro da carteira, dentro dos bolsos. Eles sempre questionam a questão de moedas. E quanto ao material de prova mesmo, vejam muito bem o edital. Todas as provas que eu fiz na minha vida, seja de vestibular ou de concurso, sempre tem um abençoado que pergunta se pode usar caneta azul ou caneta preta, se pode usar lápis ou borracha. Gente, isso tá no edital. O fiscal deve ficar maluco com esse tipo de pergunta. Tem provas que autorizam que vocês usem a caneta azul. Eu, por via das dúvidas, eu tenho um kit provas. Naquele estojinho, é o estojinho que eu sempre levo, tem sempre lá 2 canetas pretas, 2 lápis, uma borracha e um apontador. Tem vestibulares que vão permitir que você use, né, lápis, borracha e apontador, você leva. Se não, já deixa em casa. Se sabe que eles não vão autorizar, não leve, tá? Régua, esse tipo de coisa. Leve só o que é essencial.
para vocês evitarem problemas com o fiscal e até a desclassificação da sua prova. E especialmente para meninas que costumam usar mais cabelo comprido que meninos, a sugestão é que vocês vão de cabelo preso, tá? Tem bancas, inclusive teve uma prova, se eu não me engano foi do próprio Enem, que eu fiz, em que tinha que estar de cabelo preso. E a fiscal, ela estava com elásticos e pedia para que as meninas prendessem o cabelo. Brinco é algo que também há implicância quanto a isso. Pulseiras, colares, por mais simples como esse que eu estou aqui, ó, já me pediram para tirar. Então, já não vá, não use anéis, pulseiras, relógio, tire tudo que vocês puderem. Bom, e aí pegando o gancho nessa do que levar, vamos falar sobre o que comer. Gente, vestibular não é piquenique. Tem muita gente que acha que tá num banquete. Leva muita comida, espalha pela mesa, pelo chão, porque tem muito fiscal que não permite que seja colocado em cima da mesa. E isso atrapalha tanto a pessoa que está consumindo tudo aquilo, quanto as pessoas que estão ao redor. Com todo aquele barulho de pacotes e mastigação e cheiro, muitas vezes. Minha sugestão é, tá? Isso tirando de experiência de algumas provas que eu já prestei, né? E diferentes editais, diferentes bancas, e que colocavam isso como regra. E aí eu preferi adotar para todas as provas que eu faço, e eu acho que tem sido muito bom. Você tem que consumir o suficiente para te dar energia naquele momento. Eu diria que no meu caso não é nem tanto para dar energia, é mais para ser uma distração positiva. Porque se você come muito e desregradamente ali, aquilo vai te causar uma distração negativa, você vai tirar o foco da prova. E se você já fez as contas, né, em relação ao número de questões do Enem e o tempo que você tem disponível, você já deve ter chegado no número de aproximadamente 3 minutos para a realização de cada questão. E se você também já leu a prova do Enem, você deve ter visto que as questões elas são relativamente extensas para esse tempo de 3 minutos. Então, qualquer segundo que você perde fora daquilo que você se propôs vai te acarretar prejuízos. A minha estratégia é levar saquinhos, aqueles saquinhos Ziploc, sabe? Esses sacos, eles ajudam a diminuir o ruído, né, de quando você está manuseando ali o seu alimento. Eu levo 3 pacotinhos. Eu coloco em um biscoito salgado, tá? Aqueles com gergelim, água e sal, algo assim. Coloco ali 5 biscoitos. Eu falo biscoito, tá, gente? No outro pacotinho, eu coloco 5 biscoitos doces. Nada de biscoito recheado, gordura saturada. Muito saturada, porque todos são. Mas, enfim, coloco ali aquelas rosquinhas de coco, algo assim mais singelo. Coloco também mais 5 rosquinhas. E no outro pacote, coloco lá uns 5 tabletinhos, quadradinhos de chocolate. Nada de levar barras de chocolate, como muita gente faz. E é isso. E aí, quando me dá fome... dificilmente dá fome, tá? Mas assim, deu ansiedade, deu aquele estresse, não tô conseguindo raciocinar, para de olhar pra prova um pouco, come ali alguma coisa e volta pra prova. Entendeu? Não é momento piquenique mesmo. Tem gente que leva Coca-Cola, sabe? Bebida, sucos, não há necessidade. Leve água. E já falando de água, muito importante. Gente, não bebam muita água, porque isso vai fazer com que você precise ir no banheiro. Lembra da continha lá do tempo para fazer a questão? Ir no banheiro tem todo um trâmite. Agora com essa história de pandemia, então, vai ser um processo mais demorado ainda. É recomendado que você não beba muito líquido, nem antes da prova, né, ali na véspera da prova, na sua refeição anterior, e nem durante a prova. É o suficiente ali para dar uma molhadinha, dar uma hidratada. Inclusive falando de banheiro, não deixe de ir no banheiro nos minutos ali que antecedem a prova. Isso aí já te evita uma pausa aí durante o processo todo, tá bom? 6ª dica, continuando aqui a nossa sequência. Problemas com o ambiente de prova. Eu vou contar aqui pra vocês rapidamente um problema que eu tive, tá? Pra exemplificar e pra vocês saberem como agir. Em uma das provas que eu prestei, inclusive foi no Enem que eu passei, que eu fui aprovada em medicina. Então pense se eu não tivesse agido da maneira como eu vou falar pra vocês. Tinha uma fiscal que estava de... Não era salto alto, ela estava com um sapato baixo, mas era um sapato de taquinho, que ficava toque, 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 toque quando ela andava. E num determinado momento da prova, ela resolveu andar pela sala. E ela andava para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E foi bem no momento em que eu estava fazendo o esboço da minha redação. Gente, aquilo estava me deixando maluca. Eu fiquei 20 minutos olhando para minha prova, tentando, né, estabelecer ali um raciocínio, e eu não conseguia. Até que eu tive que chamar a fiscal e pedir para ela, por gentileza, para ela parar de andar. Ela na hora não gostou, disse que ela estava sendo paga para isso. E eu, né, do meu jeitinho, tentando ser o mais polida possível, disse para ela que não.
que ela estava sendo paga para garantir o bom andamento da prova. E uma das formas de fazer isso seria garantir que os alunos conseguissem fazer a sua prova de uma maneira bem equilibrada. Ela não gostou muito, mas disse que ia fazer o possível para fazer pouco barulho. E de fato, deu para ver que ela tentou se policiar. Ela ainda continuou andando. Ela diminuiu um pouco a frequência ali das passadas dela, principalmente perto de mim. E isso foi muito bom. No final da prova, eu procurei a fiscal, pedi desculpa. Ela super entendeu, ficou bem de boa. Então, assim, resumindo, né, dando esse meu exemplo para vocês, qualquer problema de ambiente vocês têm que relatar, né? Vocês não podem ficar ali sentindo aquele incômodo durante a prova. Foi um ano de preparação. Vocês não podem jogar isso no lixo por conta de algo que pode ser corrigido. Então, que problemas são esses? Muito comuns. Cadeira ou mesa balançando, ventilador fazendo muito barulho, sol no rosto, vento direto em cima de vocês, algum candidato fazendo algum barulho irritante perto, fiscais que conversam, né, acontece, barulho como esse que eu citei para vocês. Tudo isso vocês têm que falar. Não são todas as provas que permitem que vocês troquem de lugar, que vocês possam escolher o seu lugar. Muitos agora vêm, né, marcados já. Eu prefiro, quando é possível escolher, sentar na frente para não me distrair com o movimento da sala, né? Tem pessoas que preferem ficar no fundo. Para mim isso não é bom. Mas quando não há opção, né, você tem que sentar naquela cadeira, é mais um motivo para você tomar cuidado com todos esses fatores que podem te atrapalhar. E se você passar por alguma dessas situações, inclusive a cadeira balançando, quando está marcado o seu nome lá na mesa, você pode pedir a troca da mesa também, tá? Caso alguém diga para você que não, e se você tiver algum problema com o fiscal de sala, você pode conversar com o fiscal de corredor também. Ai, gente, é tanta coisa para falar para vocês. Olha o tempo que já deu esse vídeo. Gostaria de falar muito mais, tá? Não percam o próximo, tá? O foco vai ser um pouco diferente, mas as informações são tão importantes quanto. Se vocês gostaram, comentem, curtam, tá bom? Para eu saber que, de alguma forma, eu estou conseguindo contribuir com a preparação de vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau!